Aí galera que curte engenharia clínica, hoje eu vou falar para vocês sobre vacina. Isso mesmo, vacina, é um tema que está muito em discussão e a gente que é da área de engenharia clínica não pode ficar por fora, né? Quando a gente for falar ou ouvir uma notícia ou emitir uma opinião, a gente tem que estar por dentro do que está acontecendo. Não é uma coisa simples, mas dá para a gente falar. Essa questão da vacina, ela abrange uma área da engenharia clínica que a gente chama de Healthcare Technology Assessment. Não é uma área da engenharia clínica, mas a gente tem profissionais da engenharia clínica que trabalham com avaliação de tecnologias em saúde. E para você falar de avaliação de tecnologias em saúde, você tem que ter um vocabulário adequado, porque senão a outra pessoa não te entende e aí dá confusão. E a gente que atua na área da saúde, nós precisamos de estar alinhado com esses conceitos, com essas definições, né? Eu sempre pergunto para as pessoas, quando eu dou aula, né? Algumas vezes eu pergunto assim, você pode me dar um exemplo de tecnologia? E normalmente as pessoas dão um exemplo de um hardware, ou um celular, ou um computador, ou alguma coisa que a gente pode pegar, mas tecnologia vai muito mais além do que isso, né? É a aplicação sistemática do conhecimento organizado, científico, à prática. Isso que é uma definição, uma das definições de tecnologia. E a definição de tecnologia em saúde, ela é interessante também, porque ela envolve as drogas, as vacinas, os procedimentos médicos, cirúrgicos, procedimentos de enfermagem, procedimentos de fisioterapia, estrutura organizacional do hospital. Um hospital, nem todo hospital está organizado da mesma forma para receber pacientes. Então, o conceito de tecnologia em saúde é esse, é mais abrangente, vai além do equipamento médico, vai além do hardware e envolve, por exemplo, a vacina. Então, a gente ouve falar aí nas notícias, né, um termo ou outro, e a gente precisa entender. Eu vou colocar 3 termos aqui para vocês poderem começar a ouvir a mídia, o que a mídia tem falado e entender de uma outra forma. Então, o primeiro termo é a eficácia tecnológica, né? Porque quando a gente tem uma tecnologia em saúde e ela causa algum benefício, há o interesse em medir esse benefício. Qual que é o tamanho desse benefício? Então, quando a gente ouve que uma determinada vacina é 100% eficaz, significa que 100 em 100 pessoas que utilizaram aquela vacina foram imunizadas. Só que tem um detalhe. A eficácia é uma medida do benefício da vacina em condições ideais de uso. É o que nós estamos vendo agora. Os grupos são selecionados, os pacientes, né, as pessoas certas, os médicos certos, os pesquisadores certos, eles fazem uma medição sistemática, organizada, com evidência científica. Existem várias ferramentas para fazer a avaliação dessa tecnologia, para medir esse benefício dessa tecnologia, é o que nós estamos vendo agora. Então, quando você ouve a vacina tal é 94% eficaz, significa que em condições ideais de uso, de cada 100 pessoas que tomaram a vacina, 94 foram imunizadas. Agora, existe um outro termo para tentar entender o quê? O que acontece com essa vacina quando ela vai para a condição real de uso. E aí que começa a entrar a engenharia clínica. Porque nem toda vacina que é 100% eficaz, ela é efetiva quando ela está sendo utilizada em condição real de uso. Ou um medicamento, por exemplo, o médico prescreve de 8 em 8 horas, o paciente toma de 7 em 7 horas ou de 9 em 9 horas o medicamento. Vai ter uma perda de eficácia. Aquilo que era eficaz em condição ideal, ele passa a ser efetivo em condição real. Então assim, a gente tem que separar isso, entender isso e perguntar isso, né? Então, a vacina tal é 90% eficaz, qual que é a efetividade dela? A efetividade é medida em condição real de uso, né? Então, a gente, no meu entender, eu só vou ver a efetividade mesmo dela quando ela for aplicada em condição real. E aí que entra a engenharia clínica, por quê? Porque muitas vacinas dependem da cadeia de frio. Então, hoje, nós da engenharia clínica que estamos atuando no hospital, essa equipe que está na linha de frente está preocupado com Covid, né? Tem que preocupar com máscara, preocupar com a renovação do ar ambiente, né? Para diluir o contaminante, mas também tem que começar a ficar de olho no que vai acontecer. Quando a vacina ficar pronta, imagina, o Brasil com mais de 200 milhões de pessoas, como é que você vai fazer a vacina chegar nesses 200 milhões de pessoas e manter, né, a integridade dela para que a perda de eficácia seja a menor possível? Então, nós da área de engenharia clínica
também temos que nos preparar, né? Não só conceitualmente, em termos do que eu estou comentando para vocês, mas também na prática, né? Quantos de nós gostam de ciclo frigorífico? Nós vamos depender disso, de freezer menos 20, menos 40, enfim, câmara de conservação de vacina. E a nossa indústria, como é que está se preparando para isso? Elas estão se preparando para isso? Então, olha, nós já falamos sobre tecnologia em saúde, eficácia tecnológica e efetividade tecnológica. E eu, particularmente, entendo que o termo eficiência tecnológica poderia ser utilizado como na seguinte situação: eu tenho 2 tecnologias ou 3 tecnologias que são igualmente eficazes e igualmente efetivas, ou seja, elas são 100% eficazes em condições ideais de uso e são 96% efetivas em condição ideal de uso. Então, quando eu tenho essa situação, a mais barata eu poderia chamar de mais eficiente. É o que acontece com o genérico, por exemplo. O genérico hoje no Brasil é uma realidade, a gente tem genérico de vários tipos de medicamento. Isso não significa que ele perdeu ou que ele tem uma efetividade menor do que o outro remédio que não é genérico, né? Então é isso aí. Importante que vocês saibam ouvir, ouçam o que os repórteres falam, ouçam o que as pessoas argumentam, mas não se esqueçam, eficácia a gente deve usar quando eu estou falando de condição ideal de uso, de pesquisa, num ambiente controlado, onde eu tenho todas as condições de saber o que está acontecendo com aquela tecnologia que eu estou desenvolvendo. Quando isso vai para a prática, costuma mudar um pouco e tem uma perda de eficácia. Então, a gente chama de efetividade e nós aí da engenharia clínica, ficar atento, as câmaras de conservação de vacina, os freezers para conservação de bolsas de sangue, enfim, normalmente é uma área cinzenta. Às vezes fica com engenharia clínica, às vezes fica com engenharia hospitalar, mas os hospitais, as unidades de saúde, as prefeituras têm que começar a pensar, já se planejar para quando essa vacina ficar pronta, para quando ela tiver que ser distribuída, e aí vai depender da cadeia de frio, e aí é nós da área de engenharia clínica, nós da área de engenharia hospitalar, que devemos estar preparados aí para fazer com que isso aconteça da melhor forma possível. Então é isso aí. Se você está gostando do canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha, faz pergunta, comenta, porque tudo isso ajuda a aumentar a relevância do nosso tema nas redes, e é isso que a gente quer. A gente quer mais engenharia nos hospitais, mais engenharia nas unidades de saúde, mais seriedade com os profissionais que atuam com engenharia clínica, com engenharia hospitalar, porque nós fazemos parte dessa produção, desse resultado em saúde que o país entrega. Então é isso aí, e no mais, muito obrigado pelo seu tempo.